aqui é um dos capítulos, né, que fala sobre o sermão, né, logo após a tentação de Jesus. Nós já vemos aqui ele dando o sermão da montanha, né, no todo são uma média de 3 capítulos só nesse sermão, e ele começa aqui no capítulo 5, versículo 1, dizendo assim: E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Versículo 7. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Quantos podem dizer graças a Deus? Aleluia. Tome o teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Dê a paz aí, o irmão que está do teu lado. Diga que bom ver você aqui, meu irmão. Aleluia. Aleluia. Bom, alguém pode acender aqui para mim, por favor? Hoje, né, Deus, ele é tão lindo e tão maravilhoso, porque ele trouxe essa palavra no meu coração, né, já até há um tempo atrás, né, eu já trouxe essa palavra aqui para a igreja, se eu não me engano foi até num culto de quarta, né, e eu ali dando uma olhada, né, nas minhas anotações, né, eu até pensei em trazer uma outra palavra, né, eu queria falar sobre fé, né, e eu deparei nesse texto aqui, eu falei, eu vou, né, ministro isso aqui de novo, Senhor. Né, isso, eu falei, mas essa palavra é tão extensa, né, tão grande, né, e eu nem gosto de trazer palavra difícil, né, eu falei assim, eu queria trazer uma palavra mais fácil para o povo até entender, né, só que hoje aqui nessa noite eu vi que ele já preparou, né, pessoas aqui que já são cristãs, né, quantos ainda não se consideram cristão? Levante sua mão. Todos aqui já são cristãos? Amém. Né, então hoje nós vamos identificar quem é o perfil, né, o perfil do verdadeiro cristão. Um pouquinho antes aqui, em alguns capítulos atrás, no capítulo 3, a gente vê João Batista, ele pregando sobre o arrependimento. E ele chega das autoridades da lei ali e dizendo, né, vocês querem ser batizados? Né, então deem frutos de arrependimento. Né? E um tempo atrás a gente trouxe, né, palavras nesse sentido, nesse conteúdo aqui também, né? Provavelmente no ano passado a gente falou bastante sobre arrependimento, né? E quais seriam esses frutos de arrependimento, e hoje o Senhor nos traz a memória para retomar novamente quais os frutos de arrependimento, se é que estamos dando fruto de arrependimento. De repente um arrependimento não só da pessoa que você era lá no passado, né? Às vezes aquilo que você fez o ano passado, ou que você fez o mês passado, ou que você fez ontem, ou que você acabou de fazer antes de chegar na igreja, né? De repente a gente, por já se denominar cristão, a gente acha que não está fazendo nada de muito errado, né? Se pede um perdão, se peca entre eu e Deus, né? Aquela coisa assim, e eu para com o próximo, eu só peço perdão se de repente eu sentir no coração, né? Então isso acaba não sendo um fruto genuíno de arrependimento. A gente só quer ter a nossa barra limpa com o irmão, né? Ou com alguém de casa. Então eu falo, deixa eu pedir perdão para não ter uma má impressão diante de mim, e não porque está pedindo perdão porque sabe que fez mal, né, que ofendeu ou magoou ou chateou determinada pessoa. Então hoje nós vamos listar aqui uma média de uns 8 pontos, né? Eu não vou estender muito, né? Mas é porque toda metade desse capítulo, né? Ou nem metade, esse capítulo aqui tem 48 versículos, né? Nós lemos aqui um terço do capítulo, né? Começando o Sermão da Montanha, e muitas das vezes a gente lê esse texto e acaba
interpretando de uma forma equivocada. A gente às vezes interpreta, muitas das vezes, a maioria dos textos bíblicos, naquilo que nos convém, naquilo que encaixa na nossa vida, ou naquilo que a gente quer justificação, né? E não literalmente ao pé da letra, mas sim o que o Senhor está querendo falar conosco através de determinados versículos, né? Através de determinados textos. Então, quando João Batista fala para a gente dar fruto de arrependimento, o batismo nas águas não é um fruto de arrependimento, porque era isso que as autoridades lá queriam fazer. Eles queriam se batizar nas águas, né? E João Batista vai e repreende eles, falar: vocês querem ser batizados achando que assim vocês vão ficar livres do fogo do inferno? Né? Raça de víboras, né? Aí ele fala: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus, né? E ele fala: você quer se batizar? Então dê frutos de arrependimento. Que realmente você está arrependido do que você fez, do que você fala, do que você pensa, para aí sim você poder se batizar nas águas e declarar que você é uma nova criatura. Então aqui eu acredito que a maioria, talvez não a Fernanda, né, ou o Elias também, já foram batizados nas águas? Ainda não, né? Alguém mais? Então a maioria aqui já foi. Ana Carla, se expressa, minha filha. Oh meu Deus, onde que eu estou? Água, quero água. Né? O batismo nas águas, ainda faltam aqui 3 jovens, né, para serem batizados nas águas, mas eles nem então vão dizer assim: eu só vou dar fruto de arrependimento quando tiver o batismo lá na igreja. Aí eu vou ver se eu quero ser batizado ou não. Tanto que já confunde, quem olha para eles já fala: não, são novas criaturas, já foram batizados nas águas. Só que aí a gente vê a diferença de quem serve e quem não serve. Tem pessoas que a gente de repente bate o olho e pensa: esse é um perfil de um verdadeiro cristão. E outros, ou a gente fala assim: não, ele está afastado, mas já foi batizado nas águas e tudo. Tantas pessoas são batizadas nas águas e não deram e não dão ainda frutos de arrependimento. Então a gente começa o texto aqui, né, no versículo 3. A gente vai retomando aqui a leitura, para a gente retomando o capítulo, para a gente ver qual é o perfil do verdadeiro cristão. Mateus 5, no versículo 3, ele fala assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então aqui a palavra pobre de espírito é aquele que não confia em suas obras ou méritos para ir para o céu. É aquele pobre que reconhece a sua falência espiritual, não é arrogante, sabe da sua insignificância espiritual, sabe que é salvo, e não por mérito dele, mas sim por mérito de outra pessoa, que é Jesus. Aleluia. Então, um pobre de espírito, quando ele fala bem-aventurados pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus, não é porque é pobre em relação a condições financeiras. Se Jesus viesse para buscar só os pobres, a gente já estaria salvo faz tempo. A humanidade em peso já estaria salva. Mas ele não vem buscar as pessoas, ou não vai herdar o reino dos céus, aquele que é pobre financeiramente. Aqui no original da palavra, a palavra pobre, né, aqui ainda está pobre, mas no original mesmo, até eu compartilhando um pouco com o Carlos hoje, ele me trouxe a memória e é verdade. Tanto que aqui está repetido, onde eu anotei. É aquele pobre que reconhece a sua falência. Quer dizer, vamos dizer assim, que seria literalmente um mendigo, sabe, um pedinte, um falido, né? Espiritualmente falando, reconhecendo que tudo que ele tem, tudo que ele é, tudo que ele faz é porque vem de Deus, vem do Senhor, por menos coisas que de repente você acha que tenha, né? Por isso que ele fala: aquele que é pobre de espírito é o bem-aventurado, é feliz. Esse é um dos perfis, né, de um verdadeiro cristão. Ele se considera pobre, ele pode ter o cargo que for, ele pode ter o tempo de igreja que for, ele pode falar quantas línguas, ter quantos dons que for, pode ter quantos cargos lá fora. Ele reconhece que tudo que ele tem vem do Senhor. O pobre é aquele que vem para o culto e não fica disperso. Ele tem a consciência de quem ele era e do que Deus faz e tem feito na vida dele. Amém. Então, outrora, né, quem era eu? Outrora, quem era você? De repente, não colocava um sapato decente, não colocava uma camisa, o pastor mesmo aprendeu a se vestir, depois que Jesus mudou a vida dele. Aleluia. Né? E eu não sou diferente. Né? Talvez as roupas dele eram mais largas, as minhas eram mais justas. Então, isso não quer dizer que é um fruto de arrependimento. O fruto de
de arrependimento, né, o ser pobre de espírito, eu reconhecer por dentro, né, que não é a minha roupa que me faz, né, aqui fora reflete o que eu estou sendo e sentindo por dentro. Então esse é o bem-aventurado. O segundo perfil é aquele que chora. No versículo 4 ele fala: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Chorar é aquele quebrantamento. Chora pelo seu pecado, é sensível pelo seu pecado, né? Uma pessoa que chora não é aquela que chora até pelo comercial da televisão, não é que chora por causa da novela, não é que chora por causa do filme, e sim que chora pelo terrível pecado que muitas das vezes ainda o cerca. Não vê o pecado como falha moral ou equívoco. Ah, eu falhei. Ah, eu pisei na bola. Ah, foi mal. Não, ele olha e fala: eu pequei. Eu pequei. Ele também chora, muitas das vezes, pelo pecado ao redor, né? Quantas das vezes a gente não vê tantas notícias na televisão, né? Às vezes a gente chora, igual com cenas como a gente tem visto aí nessa semana, as crianças do Afeganistão, os cristãos do Afeganistão, aí vamos orar, vamos interceder, aí fica com dó, aí fica chorando. Quer dizer, cadê a igreja que já não estava chorando e se quebrantando por isso antes? Né? Como a gente aqui no culto de oração, a gente falou do texto de Daniel. Daniel já tinha o costume de orar 3 vezes por dia, não foi por causa de um decreto. Então eu não estou dizendo que a gente não deva orar. A gente deve sim. Aquele ou aquela que nem assim está sentindo as aflições, a tristeza dos afeganistãos, né, ou de qualquer outro país que está na miséria, que estão longe de Deus, né, a humanidade toda se corrompendo cada vez mais e seguindo o curso do pecado. Se a gente não tem esse coração quebrantado pela humanidade e não ter por nós mesmos, que cristão é esse que a gente é? Que só olha para o nosso eu, que só olha para o nosso ego, né? Aí a gente se encontra igual aquele o fariseu e o publicano, né? Que estão orando ali no templo, aí está lá o bonitinho falando: ó Senhor, eu te louvo, e eu jejuo, e eu dou o dízimo, e eu tenho tempo de oração, eu estou em todos os cultos, eu estou em todas as reuniões, eu já sou um diácono, eu sou um pastor. Ah, Senhor, eu não sou como esse povo aí que peca, esse povo que adultera, esse povo que tem vício. Aí o outro lá só bate no peito e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim. O que a gente, não que eu estou abrindo margem, né, que você deve pecar e depois só bater no peito e falar: Senhor, pequei de novo, pequei de novo, pequei de novo, pequei de novo. Não estou abrindo margem para isso, mas é você reconhecer todo dia, que todo dia é dia da gente se arrepender de algo. Aleluia. Porque todo dia é dia de libertação. Glória. Então se a gente não se examinar todos os dias para ver o que a gente ainda precisa mudar, qual é o fruto de arrependimento que a gente ainda precisa dar, ainda precisa fazer. Porque o fruto de arrependimento, eu ainda continuo dizendo, não é a gente orar bonito, não é orar gritando, aleluia, não é estar em todos os cultos aqui em cima, ou estar todos os cultos lá na porta, ou estar todos os discipulados, toda a escola bíblica inteira. Isso não é fruto de arrependimento. Porque a gente pode participar de tudo, pode estar em tudo, pode ter o cargo que for, né? E esse inteirinho desse ano, né, Deus já vem falando conosco. Deus, Ele conhece o coração. Aleluia. E às vezes a gente mesmo não se conhece, né? Hoje mesmo lá no grupo colocaram, por isso que é tão importante colocar os versículos, até nisso o Espírito Santo vem trazendo para complementar a ministração, né? Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Eu não confio no meu coração. Tem hora que eu olho assim, eu falo: eu não acredito que eu estou sentindo isso, eu não acredito que eu estou pensando nisso. Que coração que é esse, Juscelia? Que coração que é esse? E aí a gente pedir, sabe, ter essa coragem de falar para o Senhor: Senhor, não só se revela a mim. Isso aí na hora até bonito, né? Senhor, revela-te a mim, Senhor. Eu quero te ver, eu quero te sentir, eu quero te tocar. Isso é tudo muito bonito. Mas será que a gente tem coragem de falar: Senhor, me revela para mim mesmo quem eu sou? Né? Porque não é possível que pode estar tudo tão certinho. Não é possível que eu sou exemplo em tudo. Né? É lógico que a gente não agrada todo mundo. Você querer agradar a todo mundo é uma coisa, e não vai agradar, porque nem Jesus agradou. Os apóstolos não agradaram, tantos cristãos não agradaram. A gente vai ainda falar um pouco sobre isso lá no final, né? Mas o quanto eu tenho chorado
eu tenho me quebrantado. Quanto tempo faz que você não chora num culto? Hoje de manhã eu achei tão bonitinho, né? O pastor aqui ministrando no discipulado, e aí quando vê, o olho encheu de lágrima. Ele falava mais um parágrafo, o olhinho enchia de lágrima. Falava mais um parágrafo, o olhinho enchendo de lágrima. Esse é o quebrantamento. Não é você olhar assim e falar, o pastor está sensível. Nossa, ele deve estar passando por uma luta. Nossa, o pastor está chorão hoje. Não, é olhar assim e falar, Senhor, eu quero ter essa sensibilidade. Sabe, de olhar para mim assim, e ao mesmo tempo que você está ministrando, o Senhor te ministra. Ao mesmo tempo que você está falando, o Senhor está falando mais com você. Aleluia. Então isso é você ser quebrantado, né? Você ser quebrantado junta o pobre de espírito, né, com um choro pelo teu pecado. Você olhar assim e falar, Senhor, o que eu estou fazendo, Senhor? Que cristã é essa que eu sou? Né? Então a gente pedir, Senhor, me revela. Me revela a mim mesmo. Repete assim comigo. Senhor, me revela a mim mesmo. Fala o seu nome assim. Me revela. Fala o seu nome. Para mim mesmo. Amém? E ele vai revelar, hein? E ele vai revelar. Então quando ele revelar, você chora, se quebranta, se arrepende e dê fruto de espírito. Porque quando ele te mostrar, falar, que braveza é essa? Graça, está muito bravo, você já é bravo, mas está passando do limite. Aí você fala, tá bom, Senhor, eu vou respirar fundo, Senhor. Me ajuda a tratar essa mansidão, me ajuda a tratar esse caráter, me ajuda a tratar esse impulso. Não que eu estou aqui para apontar ou para acusar, porque eu também estou eu só não tenho a vozona igual a dela, e não tenho o tamanho dela. É pequenininha, né, vai fazer igual esse jogo, o marido falando da esposa, parece um pitbull. O pitbull não é pitcher, né? Aqueles cachorrinhos pitcher que fica... Eu me aguento, Senhor, né, meu amor? Eita, se não é a oração desse homem, eu também não sei onde eu estaria. Né? Mas eu me encontro na mesma situação que eu falo, Senhor, me ajuda a manter esse nível. Né? Me ajuda a manter o nível. Ser firme, porém não me exaltar além disso. Né? Ser uma controladora, ser invejosa, ser ciumenta, enfim, são tantas coisas que é só o Senhor para nos revelar, porque tem coisa que talvez a gente nem vai ver na Bíblia. Né? Eu lembro que o ano passado mesmo, que foi, eu acho que eu mais chorei, fora outras coisas, quando eu não estava me dando